Ok, irmãos, vamos orar ao Senhor para começarmos o nosso culto. Pai, obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado por esse dia, Senhor, pelo teu cuidado, a tua provisão, o teu conforto, o teu descanso em nossa vida hoje. E nós vamos colocar agora em prática, Senhor, esse descanso. Abrindo a tua palavra, como abrimos de manhã, vamos abrir agora aqui à noite e desfrutar da tua chamada para ouvirmos a tua voz, para nos deleitarmos em tua presença e para recebermos o teu consolo e o teu conforto. Perdoa nossos pecados, abre o nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, a nos deleitar e aplicar à nossa vida prática os princípios revelados em tua palavra. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Deuteronômio capítulo 5, do verso 7, ou do verso 6, vamos pegar aqui do verso 6, como o Rafael colocou aí, até o verso 15. Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado, para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou a você guardar o dia de sábado. Então, essa é a nossa exposição. Nós vamos estar tratando sobre esse texto hoje. O nosso tema, como eu já falei, são as 5 negativas de Deus que chamam o seu povo à liberdade. O capítulo 5 do Deuteronômio nos mostra a solene chamada de Moisés para Israel ouvir a explanação expositiva dos 10 mandamentos de Deus, com o objetivo de que eles conhecessem a Deus e conhecessem a si mesmo e aplicassem os princípios da lei à vida cotidiana. A exposição dos 10 mandamentos revela a pessoa de Deus e a sua redenção. O decálogo foi dado a um povo que acabara de entrar em aliança com Deus e de ter se comprometido a obedecer ao Senhor, que os tirou da casa da servidão. Logo ali, após 40 dias que o povo saiu do Egito, ali no Monte Sinai, Deus se apresentou ao povo, apresentou os 10 mandamentos e fez uma aliança com o povo. O que está acontecendo aqui nesse contexto? No contexto da lei, Deus se revela ao homem, revela quem é o homem, revela a condição espiritual do homem, apontando o seu pecado. No contexto da lei, está claro que Deus forma um povo para si e entrega a este povo sua autorrevelação. O que tem nessa autorrevelação? Deus como Criador, mantenedor e provedor de toda a criação. E também revela a revelação da sua redenção, fazendo com o seu povo uma aliança, entregando a ele sua preciosa e graciosa lei, para que o seu povo viva na liberdade de poder adorá-lo, servi-lo como único e suficiente Salvador. Então, o contexto da lei
é esse aqui, né? De Deus. Deus se auto-revelando ao povo, quem ele é, os seus objetivos, o seu propósito, revelando quem é o povo, mostrando o coração do povo, mostrando o pecado do povo e trazendo a graciosa lei para que o povo conhecesse a si mesmo, conhecesse a Deus e se entregasse a Deus em adoração e em serviço. Então, Deus redime seu povo, libertando da escravidão do Egito, para viverem em um relacionamento santo, sincero e prazeroso sobre a tutela da sua lei. Essa aqui é a questão. O povo era rebelde, não tinha nada, não tinha parâmetros. Eram 400 anos de cativeiro egípcio e a mente e o coração do povo estavam completamente contaminados, inflamados e influenciados pela cosmovisão egípcia. O que é que Deus faz? Liberta o seu povo, tira o seu povo dali, entrega a sua lei, para que a lei tutele o povo a se relacionar com Deus em liberdade para adorá-lo e servi-lo. Deus se relaciona com a humanidade de duas maneiras. A primeira, no relacionamento de amizade, isto é, Deus justifica o seu povo, salva e o perdoa e o redime da condenação eterna e da escravidão do pecado e do poder do diabo, trazendo o seu povo a um relacionamento de amizade. O segundo modo de Deus se relacionar com o seu povo é pela inimizade. É o caso da grande maioria da humanidade, que está fora da aliança de Deus. Ela está em inimizade com ele. O pecado provoca esta inimizade. E esta inimizade produz a condenação eterna. Todos os inimigos de Deus sofrem seus juízos e, por fim, a condenação eterna. O que Deus está fazendo com Israel? Chamando Israel para um relacionamento de amizade. Israel fora chamada para estar em amizade com Deus. Os 10 mandamentos é a revelação concreta desta relação de amizade entre ambos. Se não entendermos dessa maneira o decálogo, a lei, não vamos compreender o propósito da liberdade graciosa de Deus revelada em cada linha da sua lei e também na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele é o cumprimento perfeito da lei de Deus. Deus diz no prefácio dos 10 mandamentos: eu os tirei da casa da servidão, em outras palavras, os livrei da servidão e com minha lei estou revelando a vocês como vocês devem viver na minha liberdade. As 5 negativas de Deus que mostram, que chamam Israel para uma real liberdade. Nós encontramos, irmãos, essas 5 negativas de Deus dos versos 7 ao verso 14, que é justamente a primeira parte dos 10 mandamentos, a relação do homem com Deus. E nessas 5 negativas de Deus, Deus vai mostrar, Deus vai pontuar, Deus vai aprumar o homem como ele deve viver em liberdade. Então vamos ver cada uma dessas negativas. A primeira, não tenha outros deuses. Está no verso 7. Desculpa. A segunda negativa, não faça imagens. No verso 8. A terceira negativa, não adore essas imagens. Está no verso 9. A quarta negativa, não tome o nome de Deus em vão. Está no verso 11. E a quinta negativa, não profane o dia de descanso. Está no verso 14. Então vamos começar aqui com a nossa primeira negativa. Não tenha outros deuses. Relacionamento significa ligação afetiva entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesse por meio de uma aliança relacional. Então, foca isso, né? Deus fazendo uma aliança com o seu povo. Ele chama o povo ao relacionamento. Liberdade significa não estar sob o jugo e a escravidão de outrem. Então, Deus chama o seu povo a um relacionamento vinculado e alicerçado em sua aliança e traz sobre o povo a sua liberdade. Ele tira o povo da escravidão e da servidão do Egito e traz ao povo a liberdade para adorá-lo,
para servi-lo. Jesus fala lá em Mateus 11, versos 29 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu trarei para vocês liberdade, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha só, então é isso aqui que está acontecendo. Deus chama o seu povo a esse tipo de relacionamento, né? Deus estava chamando Israel para um relacionamento sadio e livre, fundamentado nos termos da sua aliança. Esse aqui que é o ponto. Contudo, essa liberdade não significava que Israel teria independência irrestrita e absoluta para viver de qualquer modo. Isso aqui é anarquia. Isso aqui não é princípio de liberdade. A ideia da autonomia humana não é algo novo, ou mesmo fruto das filosofias. Ela tem origem na escolha de Adão e Eva, rompendo com a lei de Deus, aceitando a proposta oferecida pelo diabo, o líder do reino parasita, para serem iguais a Deus. Então, aqui está o foco da autonomia irrestrita e essa liberdade que o homem tanto deseja. O resultado dessa liberdade que o diabo ofereceu e que Adão e Eva aceitaram foi desastrosa. Nem liberdade e nem independência absoluta, mas a sujeição ao poder do diabo e a servidão ao pecado. É justamente isso que o Egito representa. E é justamente o que Deus está fazendo quando tira o seu povo do Egito. O primeiro mandamento, esse que nós acabamos de ler, aponta para a liberdade da escravidão e da servidão aos deuses do Egito. O povo não deveria se comprometer com deuses estranhos, nem deixar que a influência dos deuses do Egito e dos deuses que eles iriam encontrar em Canaã influenciassem a vida de adoração e serviço a Deus. Não adorem, não se dobrem, não caminhem por esses deuses, porque eu já tirei vocês desse tipo de servidão e desse tipo de escravidão. O povo deveria ser diferente, totalmente fiel ao Deus que estavam ligados por meio da aliança. O Deus que os libertou da casa da servidão. Por isso ele diz, não tenham outros deuses. Irmãos, por que esse é o primeiro mandamento? O fundamento principal aqui é porque o homem é um ser religioso. Ele não tem como fugir disso. Por mais que ele afirme que é ateu, né, isso não vai negar a sua natureza religiosa. Por quê? Porque o ateísmo passa a ser a sua religião, ele vai se submeter aos seus princípios. Ele está adorando a si mesmo. Então, por isso que Deus diz, não tenham outros deuses. Craig, né, o comentarista, né, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte, as implicações e obrigações do primeiro mandamento são ricas de significado. O mandamento conclama a um estilo de vida dominado pelo relacionamento com Deus. Esse aqui é o ponto. É isso aqui que é o fundamental para nós entendermos os 10 mandamentos. O relacionamento com o único Deus tem de dominar toda e cada esfera da vida, quer da ação, quer do pensamento, quer das emoções. Qualquer coisa que relegue a relação com Deus funcionará com efeito como outros deuses. Então, o que é a idolatria? É a quebra dessa relação com Deus em todas as áreas da vida humana. Deus deveria ser o único na vida de adoração e serviço de Israel. Não tendo Deus, me coloque como centro. Adorem-me, porque eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o primeiro mandamento aqui é que nós não tenhamos aplicação para a nossa vida, né? Para alguém ser idólatra, não precisa só se prostrar diante de uma imagem. Muitas vezes essa imagem é invisível, está lá dentro do coração. São as coisas, são as pessoas, são as celebridades, são os filhos, a esposa, é o esposo, e por aí vai. Né? Se isso está no centro do coração, isso é ser idólatra, né? No sentido correto da palavra.
Ainda mais se complica quando você realmente faz uma imagem e se dobra diante dela. Aí a coisa piora mais ainda. Aí você está completamente dominado, servo e escravo, né, daquele que você adora. A segunda negativa que chama a liberdade para caminharmos com Deus é: não faça imagens. Em Canaã, isso aqui é interessante. Por quê? Porque o contexto aqui do livro e o contexto do povo era uma cultura agrícola, ou agropecuária, né? Israel vivia tanto da agricultura como da pecuária. Né? Em Canaã, na terra que ele estava entrando, né, a agricultura era uma ação religiosa. Isso é, agricultura e religião eram a mesma coisa. Então, por quê? Porque os cananitas adoravam o Deus da fertilidade. Por quê? Porque precisavam também da agricultura para se manterem. Então, eles ofereciam sacrifício em favor dos deuses da agricultura, da agropecuária, na esperança da fertilidade da terra e da produção animal. Esta prática era ligada a toda a vida dos cananitas. Os deuses eram o centro de toda a fertilidade, eram cultuados e adorados. O meu mais próximo entre os cananeus e Deus, o Deus dele, era o quê? Era que eles faziam a imagem para adorá-los. Olha só. Então, como era que os cananitas se aproximavam dos seus deuses? Eles faziam as imagens desse Deus e se prostravam a ela. Israel viveu e experimentou a presença de Deus no Sinai por meio da sua palavra. Olha aqui o contraste entre Israel e as outras nações que povoavam Canaã. Israel teve contato com Deus no Sinai por meio da sua palavra. Nenhuma imagem foi revelada por Deus. Deus se revelou ao povo por meio da sua palavra. Portanto, o referencial de Deus para Israel era a sua palavra, não as imagens. Então, Israel era uma nação diferenciada dentre todas as outras. O Egito era carregado de imagem. Aquela região ali da Cananeia, né, era também repleta de imagens. As nações vizinhas a Israel todas adoravam as imagens. Os assírios, os sírios, os babilônicos, todos eles. Mas Israel era uma nação diferenciada. Por quê? Ela não adorava nenhuma imagem. Ela tinha a palavra de Deus para crer, acreditar nele. O segundo mandamento aponta para possíveis perigos para a nação de Israel. E quando nós continuamos a história, nós vamos perceber que esses perigos aconteceram. Mesmo Deus trazendo os alertas. Qual é o primeiro perigo? Cultuar as imagens divinizadas pelas outras nações. Quando nós lemos o livro de Reis, nós vamos ver essa relação, não é? Esses reis profanos trazendo para dentro de Israel essas imagens. O segundo perigo era de representar o Senhor em figura humana. Isso começou logo que o povo saiu do Egito, fizeram um bezerro de ouro. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha só. Então, havia essa propensão da natureza humana de fazer isso, pela necessidade de ver, de apalpar aquilo que se adora. Quando Deus chamou, não. Isso não traz liberdade, isso traz escravidão. Vocês não precisam disso. E o terceiro perigo é o perigo de representar Deus pelas imagens das coisas criadas por ele. Sol, lua, estrela, animais, e por aí vai. E a própria imagem do próprio homem, como Nabucodonosor fez, né, para que o povo o adorasse, ele também se adorasse, vendo a si mesmo ali na estátua. O modo que Deus se apresentou ao povo foi por meio da sua palavra. Sua palavra foi estruturada na sua lei. Era isso que deveria ser levado a sério pelo povo. A sério. Deus não se comunicou simplesmente usando uma linguagem inteligível. Sua palavra foi estruturada em sua lei escrita e apresentada na aliança. Moisés escreveu o Pentateuco nos 40 anos de peregrinação no deserto. Então, nesse contexto aqui, quando o povo entrava em Canaã, o Pentateuco já estava todo escrito.
Então o povo tinha acesso à lei de Deus. O povo tinha acesso ao modo como viver a liberdade na presença de Deus, cultuando-o, adorando-o e o servindo sem qualquer imagem. As imagens dos deuses escravizavam o adorador, limitavam seu entendimento. Por quê? Porque elas têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem, têm boca e não falam. Não há uma relação pessoal, ativa, presente, de amizade nenhuma. É uma coisa fria, sem feedback. A liberdade de Israel dependia de não ter outros deuses e nem de fazer imagem do Deus que os havia chamado para um relacionamento de amizade na liberdade de Deus. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte: o primeiro mandamento trata do objeto do culto, Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O segundo mandamento, esse que nós chamamos, trata dos meios do culto, como devemos adorá-lo. E é interessante que Deus estabeleceu isso lá no Sinai, quando se revelou pela sua palavra. Os meios do culto são oração, ação de graça, leitura, pregação da palavra, os sacramentos, batismo e ceia, a disciplina, o jejum correto, o jurar e o voto correto em nome de Deus. Olha só. Tudo isso exposto onde? Em sua palavra, em sua lei. Esse é o modo que norteia, que apruma a nossa vida em liberdade de nos relacionarmos com Deus. E Deus nos chamou para essa realidade, assim como chamou Israel. As razões contidas no segundo mandamento são a soberania e a propriedade de Deus sobre o seu povo e seu zelo pelo culto. Esse povo é meu, eu resgatei, eu tirei da escravidão, eu quebrei o poder do pecado, eu quebrei do jugo do diabo. Vocês são meus. E a minha soberania cobre tudo isso. Este é o chamado de Deus para o seu povo. Não só para Israel, mas para a sua igreja. A terceira negativa de Deus que nos chama a liberdade. Não adore essas imagens. Está no verso 9. Olha só. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Veja que tem adoração e culto. Não é? É uma sequência. Não é? Você cultua aquilo que você adora. Se você adora, você vai prestar culto. A lógica aí é o mesmo. Agora, o que está por trás do princípio da adoração? A adoração é uma resposta em amor. Olha só que coisa interessante. A nossa adoração a Deus é uma resposta em amor. Então, quando eu me prostro diante de uma imagem e a adoro, né, eu estou respondendo a essa imagem ou dizendo a ela que eu a amo por aquilo que ela me, aparentemente, ou entre aspas, me concedeu. Por quê? Porque a adoração é uma resposta do adorador em amor ao Deus que ele adora. Então, Deus nos chama a uma adoração, né, como resposta em amor, por causa de quê? Pela libertação que ele fez sobre nossa vida. É interessante que esse texto que nós vemos aqui, essa película, porque ela começa com eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, no verso 6, e vai encerrar no verso 15 com a mesma afirmação, então, para que o povo não perdesse esse sentido. Eu adoro a Deus, por quê? Porque ele é o Senhor, o soberano sobre tudo, que criou todas as coisas. Aqui entra a criação, né, Gênesis capítulo 1 e 2. Seu Deus, aqui entra a aliança que Deus fez com o seu povo, e a sua redenção, o seu resgate e a sua libertação da terra do Egito, da casa da servidão. Então, adorar imagens é demonstrar amor por elas, é dizer que as ama, é dizer que há uma relação de amor com elas. Mas uma relação falsa, uma relação que não tem sentido, porque elas não veem, elas não têm vida em si mesmas para fazer nada. Por isso, aos olhos de Deus, essa prática feita por seu povo
era uma abominação. Abominação. Isso porque Deus era um Deus zeloso. Por quê? Porque ele foi o Deus que libertou o seu povo da escravidão do poder do diabo e da servidão ao poder do pecado. Então, a escravidão ao pecado, a escravidão ao diabo e a servidão ao pecado, não é? Elas trazem em seu contexto a idolatria. Ou elas levam à idolatria ou elas são resultado da idolatria. A idolatria representa a realidade da escravidão ao diabo e a servidão ao pecado. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. E se você não basta ir muito longe, qualquer texto da Escritura que fala sobre pecado vai tratar, ou que fala sobre idolatria, vai falar justamente disso aqui. Não é? A idolatria, ela representa a realidade da escravidão ao diabo e da servidão ao pecado. Deus libertou o seu povo, trazendo a liberdade do poder do diabo e da servidão do pecado para que seu povo o adore como um único e suficiente Deus. Este mandamento revela que Deus é zeloso e não tolera que seu povo adore outros deuses. Ele deseja a adoração exclusiva do seu povo. A adoração a Deus é uma resposta em amor do seu povo por toda a sua obra redentiva, resgatando-os do poder do diabo, da servidão do pecado e os colocando no reino do seu amor. Em sua lei, Deus chama o seu povo a preservar a verdadeira religião. Olha que coisa interessante, irmãos. Em sua lei, Deus chama o seu povo a preservar e a viver e a vivenciar, né, a verdadeira religião. Religião, essa palavra vem do latim, religare, que significa religar, atar, ligar com firmeza. A verdadeira religião vem do alto. É Deus vindo em favor do pecador para religá-lo, atá-lo com firmeza a ele. É justamente isso que Deus fez com o seu povo quando arrancou do Egito e está levando para a sua terra, a terra prometida. É justamente isso que Cristo fez conosco. Ele nos religou com Deus. Nós vivemos em Cristo a realidade da verdadeira religião. Por quê? Porque foi Ele que nos ligou a Deus. Não fomos nós, por meio das imagens que nós construímos, e nos religamos com Deus. O homem não tem essa capacidade. Ele não pode fazer isso. A verdadeira religião vem do alto. A promessa desse mandamento aponta para a preservação do relacionamento entre Deus e o homem baseado no amor. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isso aqui falando aqui do povo que odeia a Deus. Ele visita mesmo, até que alguém se converta, ou até que ele converta alguém. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os mandamentos. Quem é esse aqui? Isso aqui é o povo dele. Isso aqui é o povo dele. É Israel. É a nação que está saindo do Egito. Quarta e última, quarta negativa de Deus, que nos leva a uma vida de liberdade em sua presença. Está no verso 11. Não tome o nome de Deus em vão. Esse aqui tá, o verso 11 aqui diz o quê? Não tome o nome de Deus, do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde bem isso aqui, irmãos. Guarde bem isso aqui. Olha só. Há uma liberdade em usar o nome de Deus e há uma disciplina para quando se usa o nome de Deus em vão. E Deus nos coloca aqui na liberdade de usar o seu nome, conforme ele nos orienta em sua lei. Muitos pensam que esse mandamento se aplica apenas à blasfêmia, mas isso seria reduzir o princípio do mandamento e sua aplicação à vida prática. Não é só a blasfêmia aqui,
Não é só isso. A questão do mandamento é o uso vulgar do nome de Deus. A gente acabou de ver aqui, em vão. No contexto, nome é caráter. Sendo assim, seria usar o caráter de Deus de modo vulgar e banal. No contexto do texto, o nome próprio de Deus havia sido revelado ao seu povo, Yahvé, mostrando a sua intimidade pactual com o seu povo. Então, o princípio desse mandamento, então aqui é um princípio de relacionamento e intimidade, porque Deus se revela o seu nome, revela a sua intimidade ao seu povo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Então, o que é que ele diz aqui? Não se aproveite disso para abusar do meu nome. Esse aqui é o contexto. Não banalize meu nome pelos laços de amizade que eu fiz com vocês. Vamos lá. O princípio desse mandamento aponta para o fato do povo não manipular o nome de Deus devido à intimidade com ele para fins puramente pessoais. Isso não se parece com a nossa... Isso não se parece conosco, né? E com o contexto que a gente vive hoje. Usar o nome de Deus tem a ver com a manipulação religiosa do seu nome. No contexto de Israel, nós podemos ver isso em alguns fatos da sua história. Primeiro, usar a arca para fins de vencer a guerra. Isso é profanar o nome de Deus, que não foi feito, ele não mandou fazer isso. O segundo, eram os falsos profetas que se levantavam em nome de Deus para trazer profecias que nunca Deus havia mandado que eles profetizassem, não é? A manipulação do nome de Deus é real em nossos dias e vemos isso em várias igrejas que abusam dos sinais, das curas, das libertações, das maravilhas, dos milagres e orações poderosas em nome de Jesus. A manipulação do nome de Deus chega na esfera dos nossos desejos puramente pessoais, que tem a ver com o nosso egoísmo, egocentrismo, desejo de poder, status e fama. Tudo em nome de Cristo e para a glória de Deus. Então nós temos aqui o contexto dentro das igrejas e o contexto fora das igrejas. O contexto eclesiástico, né, quando as igrejas abusam disso e propagam, né, o poder, a cura, sem Deus ter mandado fazer nada disso. E muitas vezes isso também acontece com o próprio membro da igreja, que usa a igreja como trampolim, ou os irmãos como trampolins, para o quê? Para ter fama, para ter poder, né, para ter status. Tudo isso para a glória de Deus. Vocês estão vendo o que é usar o nome de Deus em vão? É isso aqui, irmãos. Isso é profanar o nome de Deus em vão. Então, as igrejas e os irmãos, né, podem fazer isso comumente. E nós vivemos isso nessa realidade. Não há zelo no trato, no relacionamento, a usar o nome de Deus. Não é? Isso é muito importante para nós. Não é? É muito importante para nós. No Novo Testamento, há uma história, né, lá no livro de Atos, uma narrativa histórica muito interessante, que também vai testificar isso aqui. É o caso de Ananias e Safira, que se comprometeram com o Espírito Santo em vender suas terras e pegar a oferta e entregar à igreja. Mas o que é que eles fazem? Eles entregam parte da oferta e se lançam na igreja para ter o quê? Posição, status e fama. Mesma coisa. E o que acontece? Deus faz o quê? Deus condena e os dois morrem. Agora, observe o que diz aqui. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, irmãos, ao você ver essas coisas, a você perceber essa realidade, né, nas igrejas, de algum irmão e tal, olha, qual é a nossa posição? Ora, clama a Deus misericórdia sobre essa realidade. A nossa crítica, muitas vezes, ela vai ser uma crítica pejorativa e nós vamos nos igualar a ele, porque nós estamos quebrando aqui o princípio do mandamento. Deixe Deus ajuizar e ser o juiz desses fatos aí. Cabe a nós clamar sobre essas pessoas e essas igrejas e esses líderes espirituais a misericórdia de Deus, porque cedo ou tarde o Senhor não vai ter por inocente o que eles estão fazendo. Então deixa que Deus
né, faça, né, a sua justiça. Deus dá ao seu povo a liberdade de usar o seu nome, com temor, zelo e reverência, para adorá-lo, para servi-lo, clamar por ajuda, pedir socorro na hora oportuna, interceder pelo seu povo, interceder pelos outros, pelas nações, motivado pelo amor sincero ao seu nome. Olha só que coisa linda isso aqui. A liberdade a que Cristo nos chamou. Né? Cristo nos chamou. Né? Irmãos, e a quinta e última negativa de Deus, que nos chama a uma vida de liberdade nele. Não profane o dia de descanso. Verso 14 aqui. Se bem que ele começa no 12. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia, o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia. Então, olha só, aqui é uma chamada, é uma negativa para nós gozarmos da liberdade de vivermos o sétimo dia, entendendo o que é o sétimo dia. Não profane o dia de descanso. Vamos lá. A palavra sábado, em hebraico, deriva do verbo shabat, que significa cessar, descansar. Essa palavra é encontrada nas línguas das nações vizinhas de Israel, contudo, não determinando um dia de descanso. Olha que coisa interessante. O que é que isso dá a entender? Que as outras nações que rodeavam Israel, né, não tinha, eles trabalhavam ininterruptamente. Eles prestavam serviço, eles serviam aos seus reis, aos seus imperadores, sem parar, ininterruptamente. Mas Deus faz o inverso. Chama Israel para algo diferenciado, algo específico, algo que vai trazer prazer, vai trazer alegria, vai trazer liberdade para o povo. Um dia de descanso. Vamos lá. Vamos lá. Somente Israel possuía um dia específico de descanso para 6 dias de trabalho. Esta distinção fazia de Israel uma nação diferente dentre as outras. Deus havia instituído um dia de descanso para toda a nação. Os homens, os animais, a terra, os estrangeiros que viviam em Israel desfrutariam desse dia de descanso. O sétimo dia era o dia do descanso no calendário nacional de Israel. Há 2 obrigações aqui nesse mandamento, 2 delas. A primeira é santificar o sétimo dia, que é a mais importante. E a segunda, trabalhar 6 dias. Isso aqui é um fato. Por quê? Nós temos aqui um mandato cultural e um mandato espiritual aqui intimamente se relacionando um com o outro. Né? O mandato cultural de Deus para o seu povo era justamente o desenvolvimento da expansão, não é, intelectual, não é, e criacional, não é, do mundo da criação. Deus disse para Adão administrar a sua criação, produza, administre, expanda, cresça. Então, isso é um mandato cultural também para a nação de Israel. Não é só... Israel tem que trabalhar, tem que desenvolver, tem que expandir, tem que crescer, não é, em todas as áreas. Não é? Então, isso é interessante. Né? O trabalho tem a ver com o desenvolvimento e o avanço e a prosperidade da nação, como também com a nossa prosperidade e o avanço do nosso crescimento intelectual e cultural. Isso faz parte, está no contexto disso aí. E isso é mandato de Deus. Mas, há um dia na semana que é separado para uma outra coisa, que se bem que não pode ser dissociada do trabalho. Olha só, entende isso aqui. Por quê? Porque o sétimo dia, irmãos, ele vai governar os 6 dias. Porque o meu trabalho é para glorificar a Deus. Porque se assim não for, o sétimo dia não vai ter sentido. Não vai ter sentido nenhum. Então, tudo que eu faço é para a honra do Senhor Jesus Cristo. É para a honra de Deus. Então, eu faço com que mentalidade? Não é? De agradar a Deus. Então, o sétimo dia, ele veio para que eu descanse das minhas atividades físicas, mas que as minhas atividades de adoração, de contemplação e meditação continuem.
seja reservada especificamente para esse dia. É interessante, não é, que esse mandamento de Moisés ele é apresentado tanto em Êxodo como aqui em Deuteronômio. Agora, é interessante os detalhes que há em um em outro. Em Êxodo, esse mandamento é dado após Deus concluir toda a obra da criação em 6 dias. Olha só. Então, nós temos aqui 3 ocasiões aonde esse mandamento está exposto. Primeiro, na criação. Quando Deus terminou, está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Quando Deus terminou a obra da criação, ele descansou. Ele descansou. Não é que Deus cansou, suou para fazer aquilo ali. Não. Aquilo ali é um princípio de aplicação para que nós entendamos o que está acontecendo. Depois ela aparece em Êxodo, também ligado à criação. Mas em Deuteronômio, ele está ligado à libertação do povo do Egito. Olha que coisa interessante. Olha que coisa. Se você ver o contexto aqui, você vai ver que ele vai dizer isso aqui no verso 15. Ele vai trazer isso aqui no verso 15. Não é? Na obra da criação, o dia de descanso, não é? É mencionado, não é? Para trazer, para mostrar que Deus é o grande criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas em 6 dias, tudo perfeito. E ele descansa e diz: tudo que eu criei é muito bom. Então, esse dia 7 para que a igreja e o povo olhem para trás, olhem para a criação e veja tudo que Deus criou, inclusive o homem como coroa da criação, para que eles entendam que ele depende do Deus da criação para viver. Por isso devem adorá-lo e cultuá-lo e reservar esse dia de descanso como ele mandou, na criação. Não é? Na criação. Não é? Esse dia de descanso na criação também deveria lembrar que o ser humano era parte da criação de Deus. Isso deveria indicar que o homem é totalmente dependente dele. O homem criado por Deus foi orientado por Deus para dominar a criação. Isso implicaria trabalho. E assim como Deus, ele recebeu do Criador a graça do dia de descanso no 7º dia. Olha só o que Deus está fazendo aqui. Veja que comunhão. Eu trabalhei 6 dias. Ótimo. Descansei no 7º. Vou fazer o mesmo com vocês. Vocês vão trabalhar 6, observando o que eu fiz, e vão descansar no 7º, me adorando e me contemplando por toda essa obra que vocês receberam a revelação de quem fez todas as coisas. No Êxodo, o êxodo do Egito é uma ação de Deus criando uma nação de propriedade exclusiva. Este evento deveria trazer à nação a mesma relação de dependência com Deus. O povo era escravizado pelo faraó sem um dia de descanso. Trabalhavam ali continuamente. Após o êxodo, Deus volta a estabelecer o dia de descanso para o seu povo. Olha só que coisa bacana isso aqui. Coisa linda isso aqui. Então, o dia de descanso é o dia para meditar sobre a criação de todas as coisas e a libertação que o povo teve do Egito. Esse descanso foi estabelecido desde o princípio para o povo de Deus. O 7º dia é o dia de descanso. E é interessante, irmãos, que lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, né, quando Deus para e diz que descansa no 7º dia, ele não traz a expressão e houve tarde, e houve manhã e tarde do 6º dia, do 7º dia. Não. Não há essa virada de dia. O dia vira durante 6 dias. No 7º dia, para. Então, o que aqui está dizendo? Né? Deus está apontando que nós estamos vivendo, no contexto hoje, esse 7º dia, que vai ser completamente revelado e aplicado a nós com a volta de Cristo. É uma promessa que aponta para o descanso da igreja na presença de Deus. No Novo Testamento, Cristo estabelece o mesmo dia de descanso para a sua igreja. Mesma coisa. Qual o dia que ele ressuscita? No 7º dia. O domingo. O 7º dia. O objetivo é o mesmo.
é um dia para a sua igreja meditar em toda a obra redentora de Deus e lembrar a sua dependência total dele. Então, a igreja deve lembrar do dia de descanso, primeiro, a perfeita obra da criação, né, de Deus. Devemos parar para meditar sobre isso. Nós recebemos dele a revelação dele e de toda a obra da criação. Devemos adorá-lo em amor e cultuá-lo. A igreja deve lembrar no dia de descanso a perfeita obra do êxodo de Deus, formando o seu povo e libertando a carne da servidão e fazendo aliança com ele. Deus nos libertou, irmãos, do poder do pecado, do diabo e da servidão ao pecado, nos dando a liberdade para servi-lo. Olha só o que está no dia de descanso. A igreja deve lembrar a perfeita obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador e Redentor, que fez sua igreja nascer de novo. Nascer de novo. O dia de descanso é um presente gracioso de Deus para que o seu povo, durante a jornada de 6 dias de trabalho, se volte no 7º dia para glorificá-lo por sua criação e libertação. Então, o 7º dia aponta para o descanso perfeito com a vinda de Cristo. Esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, concluindo a nossa pregação. Essas 5 negativas de Deus nos chamam para a liberdade de vivermos com Ele, livres da escravidão e da servidão, né, da idolatria, do pecado e do diabo. Deus nos libertou para isso. Moisés, nos versos 7 a 14 do capítulo 5, usa as expressões não tenham, não faça, não adore, não tome e não tenha nenhum trabalho. Essas negativas expressam a conduta exigida por Deus para cada crente se relacionar com Ele. Essas negativas revelam um chamado divino para a liberdade relacional com o Senhor da história, do universo, com o Deus da aliança, com o nosso Redentor. Agora, o povo que é posse do Senhor, por meio do seu resgate, pode viver em liberdade para adorá-lo e servi-lo, sem qualquer interferência de idolatria, de imagem, de qualquer outra coisa que roubem a centralidade da nossa vida, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, para que nós não nos desviemos dessa conduta de vida, Deus estabelece as regras da liberdade relacional com Ele. E quais são? No contexto que nós lemos aqui. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagens me comparando a alguma coisa. Não adore essas imagens, pois elas não me representam jamais. Não se aproveitem do meu nome, não profane o 7º dia. Vivam nesse descanso com reverência e com zelo. Pois a idolatria escraviza e leva a uma serventia que aprisiona, que definha, que cega e mata aqueles que adoram as imagens. O apóstolo Paulo, em sua carta escrita à igreja dos Gálatas, expõe claramente o que Moisés está ensinando em Deuteronômio, nesse contexto que nós estudamos aqui hoje. Ele afirma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha só. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Escute, aprenda e aplique à sua vida cotidiana os princípios da palavra de Deus. Principalmente esses que nós expomos aqui hoje. Segundo, o dia de descanso é o chamado de Deus para o seu povo.
para ouvir sua palavra e meditar na sua graciosa salvação, para entender a sua redenção, para perceber a sua perseverança em nos conduzir até o último dia da história. É Deus que nos chama para ouvi-lo. É Deus que nos oferece sua palavra. E nossa resposta a tudo isso deve ser o nosso amor a Ele, em ouvir, aprender e aplicar a nossa vida a sua palavra. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos dê a alegria de entendermos a liberdade a que Cristo nos chamou. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão sobre nós e pela liberdade a qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, obrigado por quem tu és, Pai. Por se revelar a tua igreja, por revelar a tua intimidade, Senhor, e por nos ensinar, e por nos mostrar o modo que nós devemos nos conduzir em tua presença, em adoração, respondendo a tudo que temos recebido do Senhor em amor e em adoração. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. A teu Filho Jesus, Pai, toda a honra, toda a glória. A teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, toda a honra e toda a glória. Obrigado por quem tu és, Pai. Pedimos a tua bênção agora para a nossa noite e para a semana que começa amanhã. Que nós possamos viver esses 6 dias, Senhor, vivendo para a tua glória. E que no próximo domingo nós possamos estar juntos para celebrar, adorar o teu nome, Senhor. Reconhecendo a tua boa mão em nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.